tarde, boa tarde, boa tarde. Aí, acho que foi. Todo mundo chegando, guardando no radar do dinheiro. Aparecer. Live sobre derivativos hoje. Estão me ouvindo, pessoal? Tudo certo? Se puderem sair confirmando para mim, por favor. Beleza. Só esperar o no radar do dinheiro aparecer. Aí. Apareceu aqui. Vamos lá. Tudo muito bom? Tá sendo uma sexta boa então, galera? Aí, apareceu. Boa tarde, chefinho. Tudo bom? Tudo bem por aí? Beleza. Conseguem ver direitinho? Acho que tá tudo certo com o áudio, né? O pessoal já tava confirmando. Maravilha, maravilha, tudo certo aí parece. Bastante gente já, hein, Show. Pan? Pra te ver. É, tá. Você viu só? Pra nos ver, né? Acho que é um assunto que interessa a todos nesse momento, né? É isso aí, é isso aí. Vamos lá então? Vambora. Bora. Ô, Pan, eu vou muito mais perguntar pra você do que falar aqui. Eu quero que você fale bastante. E queria também ver a participação do pessoal aí. A gente vai pegando algumas dúvidas, tá bom? Então fiquem à vontade. A gente vai falar um pouco sobre o tema. Na verdade seria derivativos, mas a gente vai focar bastante em mini contratos, que é o dia a dia da Pan, onde ela está inserida, e ver como é que dá para trabalhar num momento de mercado como esse, né? Então, só para começar, pô, explica para a gente o que é de fato um mini contrato, né? E aí depois a gente cai para índice e cai para dólar também. Tá. Então, assim, para começar com a parte de mini contratos, a gente tem que falar um pouquinho sobre derivativo, né? Então, derivativo é tudo que deriva de alguma coisa. Então, você tem, por exemplo, o índice Bovespa, que é bem falado, todo mundo já ouviu falar, pelo menos, do índice Bovespa. E o índice Bovespa, você não consegue operar o índice Bovespa. E aí nós temos um mini contrato que deriva do índice Bovespa. Tá? Então, é como se fosse um contrato normal. Ele tem data de vencimento, ele tem seu valor, e é um contrato entre duas partes. Tá? A ideia principal dos contratos futuros é de proteção, né? É de hedge. Então, seria para proteger o seu patrimônio. A questão é que hoje a gente utiliza bastante para especulação também. Então, é mais acessível para ser feito também é o que a gente chama de day trade, que seria compra e venda no mesmo dia. Então, além de ser um derivativo para hedge da carteira ou da posição que você tem, ele também funciona para especulação, que é o que a gente faz na sala, né? Acho que deu para entender legal, né? Deu, ótimo, ótimo. E aí, entrando dentro dos mini contratos, como é que funciona isso exatamente? Como é que é o dia a dia de um analista que lida com os mini contratos? Acho que é importante porque tem muita gente aí que não conhece ainda e que tem um pouco de curiosidade ou interesse em saber sobre o assunto, né? Com certeza. Assim, o dia a dia de um analista é um pouquinho diferente do dia a dia de um trader, né? Porque assim, ó, para operar o mini contrato, então vamos supor que você quer fazer uma operação de day trade, como eu falei, compra e venda no mesmo dia, ou venda e compra no mesmo dia. Cada corretora determina um valor que é chamado de margem. Então, você olha o valor da pontuação agora, por exemplo, do mini índice, que é um contrato futuro, ele está 74.600. E muita gente tem dúvida, pô, eu preciso de 74 mil reais na conta? Não, não é essa a conta. A conta que você tem que fazer é pegar a pontuação do momento, né, do contrato, então 74 mil vezes 20 centavos. Esse é o valor do seu contrato. Porém, as corretoras determinam uma margem que é o valor mínimo que você precisa para operar. Isso a gente chama de alavancagem, como conhecido, né, que os contratos futuros são alavancados, é por isso. Na Rico, hoje, a margem é R$ 25, essa margem pode variar dia para dia, mas com R$ 25 você já consegue fazer uma operação em um mini contrato, por exemplo, do mini índice ou do mini dólar. O que eu utilizo para fazer essas operações é a análise técnica.
Então, eu olho os gráficos e, de acordo com o que o padrão do gráfico está me mostrando, eu tomo a minha decisão se eu vejo mais para compra ou se eu vejo mais para venda naquele momento. Tem algumas... Desculpa. Tem algumas outras maneiras também, né, de se operar, né? E qual que é o valor do contrato? Você está falando que a partir de R$ 25, que é uma margem, de fato, que você pode ter hoje na conta da corretora para operar, mas qual que é o valor de um contrato desse? O valor do mini contrato, por exemplo, agora ele está em 74.600. Você faz 74.600, você falou o pontos do Ibovespa, certo? É isso aí. É os pontos do contrato futuro nesse momento, tá? Então, se você olhar o gráfico, está ali no 74.600. Se você multiplicar por 20 centavos, você tem o valor do contrato, que seria de 14.920. Vamos arredondar para 15 mil, né? Porque se ele der uma subidinha, já aumenta esse valor. Então, esse seria o valor total do contrato nesse momento. Isso do mini índice, né? Se a gente falar do dólar, que está 5,100 agora, a gente multiplica por 10 e seria o valor do contrato de 50 mil reais, mais ou menos. Ou seja, com 25 reais você consegue operar um contrato de 50 mil, mais ou menos. 50 mil reais, exatamente isso. É muito interessante isso, né? Agora, é uma maneira de deixar que seja acessível para todo mundo, né? E por isso que a gente vê um crescimento tão forte aí nesse mundo dos mini contratos hoje em dia, né? Um interesse maior em operar mini contratos, sim. E até porque ele tem bastante volatilidade, né? Ele se movimenta bastante no dia, então você consegue fazer bastante operação, ou poucas operações, mas você consegue ter aquela oscilação necessária para fazer uma boa operação. Legal. E tem bastante gente aqui, tem algumas perguntas que a gente já vai começar, tá, pessoal? Eu vou aproveitar essas perguntas de vocês. Fique à vontade para perguntar, que eu acho importante para todos aqui tirarem dúvidas com a PAN sobre isso. E aí eu queria te falar, esses mini contratos, você pode, por exemplo, operar pelo home broker, por plataformas de terceiros, contratadas aí mesmo na Rico. Como é que funciona exatamente isso? Sim, você consegue operar pelo home broker. Para day trade eu não aconselharia, né? Então, se você quer fazer uma operação de compra e de venda, o preço ele corre bem rápido. Então, enquanto você está preenchendo ali sua boleta, preenchendo todas as informações do home broker, pode acontecer do preço correr e você acabar ficando na pedra, né? Não conseguir preencher a tempo da sua operação ser executada porque o preço já correu. Então, hoje, o mais utilizado são as plataformas, né? Então, cada corretora disponibiliza, né, uma plataforma. E na Rico tem diversas, né? Tem o Trade, tem o Profit Pro, tem o Rico Trader, tem o MetaTrader, tem uma infinidade de plataformas. Se eu não me engano, são 6 ou 7 que a Rico disponibiliza. Essas plataformas, elas são pagas ou não. Então, algumas mais completas, ela tem um valor que você paga mensal. E tem as plataformas que são, que são gratuitas, que também vão te atender tão bem quanto, né? E aí, se sentir a necessidade de pagar a Rico Trader, por exemplo, ela custa R$ 9,90 por mês. É um valor super em conta pelo tanto de ferramentas e pela plataforma que é. Então, assim, tem as plataformas gratuitas. Para quem está começando, posso começar com a gratuita? Não quero colocar muito dinheiro porque eu ainda estou aprendendo. Pode? Tá? Eu comecei com uma gratuita também, me atendeu. A hora que eu senti necessidade, aí sim eu parti para uma paga. E pela plataforma fica mais fácil, né? Você coloca ali um botão, você já comprou e já vendeu. Muito mais fácil. Legal. Para quem está começando e não faz a menor ideia do que significa isso, eu aconselho até vocês seguirem as redes sociais da PAN. Tá? É PAN Semesato. Lá no YouTube ela transmite uma sala em tempo real, todos os dias, de segunda a sexta, de manhã e à tarde. Ela tem o canal no Instagram dela. Tem também no Invest TV da Rico, para as pessoas que são clientes da Rico também podem acompanhar a sala dela. Enfim, a gente sempre fala, né, até para as pessoas que estão começando e tem um pouco de interesse maior nesse business aí, de começar devagar, estudar antes, ter conhecimento daquilo que está fazendo e não chegar e entrar de qualquer jeito, porque se isso acontecer, a chance de perder dinheiro é 100 vezes maior do que você ganhar alguma coisa, né? Então, antes de tudo, comece a estudar, quem tem interesse, tenha noções básicas, disciplina, estratégia, tudo bem definido. Se você não tiver absolutamente nada disso, siga uma analista profissional, como por exemplo a PAN, extremamente competente, para vocês terem um pouco mais de ideia do que ela está fazendo, onde está recomendando, quais são as estratégias, enfim, isso aí é extremamente fundamental para quem está começando nesse mundo dos mini contratos. Tá, tem uma pergunta aqui do Valdo,
perguntando aonde ele encontra esse mini. Tá. Você usa, como eu falei, o contrato ele tem uma data de vencimento, né? Então, o do índice tem particularidades de contratos para contratos. O do mini índice, ele vence a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses, você vai ter um código diferente. Se você já tem uma plataforma, é só você digitar WIN, e aí vai ser o número, uma letra que vai ser correspondente ao próximo vencimento. Então, nesse mês, se você quiser ver a cotação agora, é só você digitar WIN, J e o ano que é o 20. Você já vai ter o gráfico do mini contrato do índice. Pô, não tenho plataforma. Mesmo código para operar pelo home broker, tá? E o do dólar sempre começa com WDO, o do mini contrato do dólar. E é a mesma coisa, só que o do dólar vence todo mês. Então, todo mês muda a letra depois do WDO do dólar. Nesse caso, hoje a gente ainda está operando o J20. Então, os dois começam com WIN ou WDO, J20 no final. Legal. Tem uma pergunta aqui, que é uma das que eu mais recebo sobre esse mercado aí de mini contratos. Eu queria trazer do Bruco Ropos. É melhor operação em índice ou em dólar? Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, tá? Assim, qual é seu preferido? É o índice. Mas eu tenho muitos amigos, muita gente que se identificou mais com o dólar. O dólar, ele é mais técnico, né? Então, ele respeita um pouco mais pontos de suporte e resistência. O índice, por mais que respeite, ele é um pouco mais bagunceiro. Você vê que ele tem mais rabisco, ele tem uma movimentação maior. Então, isso acaba dificultando um pouco mais. Porém, o valor, diferente das ações, para quem ainda não conhece como funciona o contrato futuro, você vai receber ou pagar, você tem o seu resultado financeiro da operação de acordo com pontos. Então, você não vai ver, por exemplo, 50 centavos. Você vai considerar se subiu 5 pontos, 10 pontos, 100 pontos. E do índice, do mini índice, é 20 centavos por ponto. Então, se você fez 100 reais, se você fez 100 pontos, você multiplica por 20 centavos e você vai ter o seu resultado financeiro. E o do dólar, ele é 10 reais por ponto. E aí que é a grande diferença. Um stop do dólar acaba doendo um pouco mais financeiramente do que o do índice, né? Porque o do índice é 20 centavos e o do dólar, um ponto é 10 reais. Então, se você erra uma operação e perde 5 pontos, são 50 reais. Mas se você acerta, são 50 reais também. Então, a proporção, né, acho que a maior dificuldade seria essa, porque a pontuação do dólar é um pouquinho mais pesada do que a do mini índice. É isso aí. E tem duas outras perguntas aqui que um pouco que casam, né? Se além da margem a Rico cobra mais alguma garantia e se tem taxas para operar mini contrato pela Rico. Na verdade, tem outras taxas além da corretagem. Então, como que funciona? A B3 determina uma taxa de emolumento, uma taxa de registro, que isso em qualquer corretora vai ter, é da B3, é da bolsa mesmo, tá? Isso não tem como brigar, é uma taxa fixa que dependendo da quantidade de contratos que você opera, você vai pagar e você vai ver na sua nota de corretagem esse desconto. Na Rico, se você tiver a RLP ativa, a taxa para mini contratos é 0. Então, você não paga corretagem nenhuma operando mini contratos com RLP ativa, além do emolumento e a taxa de registro, que já são as taxas da própria B3. Ou seja, taxa 0 para quem opera mini contrato na Rico. Isso. 0. Não né? paga nada. Exato. Ótimo. E não paga nada. Essa é uma pergunta também, desculpa. RLP, você não paga nada para ter o RLP ativo, ok? É só uma facilidade que a corretora te oferece. E você opta por sim ou por não. Se você optar por sim, corretagem 0. É isso aí. Desculpa. O Flávio Delamare perguntando, necessário ter garantias para operar os contratos? Que tipos são aceitas? Na verdade, é o que você estava falando, né? Você tem que ter a margem definida pela corretora. Alguns tipos de investimentos, sim, têm lastro, né? Então, você consegue, por exemplo, se você tem um CDB, um determinado CDB, você consegue utilizar ele como margem para também suas operações, tá? Eu não vou saber falar de cabeça todos, isso teria que ver mais com o pessoal do atendimento da mesa, tá? Porque aí já foge um pouquinho do que eu faço, mas sim, você consegue utilizar outros investimentos como margem também, como garantia. Legal. Um ponto que é importante, que você falou hoje, que é R$ 25 uma margem de garantia para você operar um mini contrato hoje, por exemplo.
Isso nesses últimos dias, ou talvez até nessas últimas 2, 3 semanas, tem se alterado um pouco, né? Acho que muitos questionamentos surgiram em função disso. Eu acho que é uma questão de proteção da instituição financeira, não é só a Rico que fez isso, praticamente as instituições financeiras fizeram isso por uma questão de proteção, porque como o mercado está muito arisco, ou seja, está muito, que nem eu estava falando, rabiscando muito para cima e para baixo, por estarmos no momento de um mercado um pouco irracional, vamos chamar assim, você tem sim a elevação desse valor de margem de garantia, que vezes pode ir para R$1.000, R$2.000, ou seja, para você operar um contrato, às vezes é necessário R$1.000, R$2.000, mas em tempos normais, né, em tempos normais de mercado, isso aí ele fica assim, está estabelecido hoje como R$25. E por que isso acontece de proteção que eu estou falando aqui? Porque no final das contas os stops acabam tirando muitas pessoas muito antes daquilo que elas gostariam, do que elas imaginavam, acabam pulando as estratégias, porque o mercado está realmente irracional, e acaba se tornando, de certa forma, muita gente acaba perdendo dinheiro. Então não é isso que a gente quer, as pessoas acabam perdendo dinheiro, se tornam insolventes, e é ruim para a corretora também. Então, como é ruim para todos os lados, a gente de fato acaba, por uma questão de proteção, a gente acaba elevando essas margens de garantias dos mini contratos, tá bom? O Luiz fazendo uma pergunta interessante aqui, se ele pode comprar um mini contrato e vender daqui 4 ou 5 meses, ou se tem data para vencimento. Tem data para vencimento, tá? E aí é o que a gente chama de rolagem, tá? Você consegue sim ficar posicionado de um dia para o outro, ou por meses, se você quiser. Aí a margem é um pouquinho maior, na Rico está em torno de R$ 2.700 para o mini índice. Então, você quer montar uma operação para daqui 3 ou 4 meses, você provavelmente no dia do vencimento vai ter que zerar essa sua operação e abrir uma nova no contrato novo, tá? Você não consegue ficar no mesmo contrato por todo esse período, porque tem a rolagem do contrato, né? Todo contrato tem seu vencimento. Então, no dia 15, na quarta-feira mais próxima do dia 15 de abril, vai ser exatamente no dia 15. Então, dia 15 de abril a gente entra no contrato novo. Se você está posicionado no J e quer manter a sua posição, você vai ter que fazer a sua rolagem para o contrato novo. Depois do J, ele muda aquela última letrinha ali, tá certo? Isso. Continua. O W e N, né, que a gente fala o IN, vai continuar igual, só vai mudar a letra J, que aí vai ser para o próximo contrato. Exatamente. E aí depois tem aqueles 2 números, que é o 20, né, porque a gente está no ano 20. Exatamente. Beleza? Isso. Carol Balduino está perguntando, pela plataforma conseguimos treinar também, né? Sim, consegue treinar. Tem inclusive algumas plataformas que oferecem replay de mercado. Ou seja, importantíssimo, importantíssimo, porque para você treinar é muito mais importante você estar com a cabeça fria, depois do mercado, sem ter dinheiro real na conta, você pode pegar, acessar os replays de mercado e começar a treinar um pouco da sua estratégia antes de entrar de fato no mercado real, né, Pã? Sim, com certeza. E até durante o mercado, né? Eu quero começar a treinar, à noite eu não vou conseguir, então eu não vou utilizar o replay, porque o replay você pode selecionar a data que você quiser e vai literalmente ser uma cópia de como foi o pregão. Então você vai ver tudo o que aconteceu naquele dia exatamente igual, só que fora do horário. Mas eu tenho tempo para ficar acompanhando, eu agora estou nessa quarentena e eu estou com vontade de aprender. Legal. Não quer utilizar o replay? Você consegue usar a conta demo, que isso também tem na maioria todas as plataformas, né? Então, é como se fosse uma operação, só que sem o seu dinheiro real, né? Assim, o que eu aconselho, muita gente acaba levando a conta demo na brincadeira, não é dinheiro de verdade mesmo, só que aí você não está aprendendo, né? Então, se você quer começar realmente na conta demo para aprender, utilize como se fosse dinheiro real. Então, realmente faça aquilo que você faria na sua conta, né? Procure operar da melhor maneira e aprender da melhor maneira, mesmo se não for no seu dinheiro real. Senão não tem sentido utilizar, né, a conta demo. Mas o replay realmente ele salva a vida, né? É isso aí. Tem 2 perguntas meio que seguidas aqui, quase iguais, da Sara Gomes e do Marcelo Moraes. Falando do mini contrato, vocês indicam para quem quer começar a investir se é mais promissor que o Tesouro Selic ou renda fixa, alguma coisa nesse sentido? Veja, pessoal, não tem absolutamente nada a ver operações com mini contratos e comprar títulos do Tesouro direto, né? Uma coisa é renda fixa, outra coisa é renda variável, uma coisa é para um perfil de investidor conservador,
os títulos do Tesouro Direto é para um perfil de investidor conservador, ou até pode para um moderado ou agressivo também comprar em títulos do Tesouro para diversificação de carteira, para reserva de emergência e outras coisas assim. E operações com mini contratos são para pessoas com perfil moderado e agressivo, principalmente, e muitas vezes pessoas que vivem disso, né? Que vivem de operações de day trade. Para vocês terem uma ideia, essas negociações com mini contratos nos últimos 3 anos e meio, até trouxe isso aí para o time recentemente, ela aumentou em número de 10 vezes nos últimos 3 anos e meio. Ou seja, a gente tinha aí cerca de 700 mil mini contratos sendo negociados há 3 meses e meio atrás, isso por dia na B3, e hoje a gente tem mais de 7 milhões de contratos sendo negociados, né? Ou seja, é algo que veio crescendo muito ao longo do tempo. Tem muita informação na internet hoje, tem e-book, tem plataformas operacionais, mas, de novo, você tem que vestir ou ter um perfil de muito mais arrojado do que para investir, por exemplo, num título do Tesouro Selic. Né, Pan? É isso aí? Exatamente. São coisas bem distantes, né, uma da outra, como se fosse, por exemplo, Tesouro Selic, renda fixa está aqui embaixo e operações de day trade no mini índice, mini dólar aqui em cima, né? Então tem uma grande diferença sim. Te exige tempo, né, para fazer o day trade, você tem que estar na frente da tela, você tem que ter tempo para acompanhar para tomada de decisão, né? Enquanto o Tesouro Selic e renda fixa já seria para um outro propósito, né? Isso aí. O Alcântara está perguntando aqui, estou começando do zero. Qual a melhor forma de investir? Começando do zero. Bom, esse é um ponto que eu queria colocar. Do zero em operações de mini contratos ou começando do zero no mundo dos investimentos, né? É isso que eu ia falar. Vamos falar em operações de mini contratos. Tá, começando do zero em operações de mini contratos, a primeira coisa que eu te aconselharia é definir o que você quer usar para fazer as suas tomadas de decisão. Então, por exemplo, tem gente que faz leitura de fluxo, que é o tape reading. Então, vai olhar uma tela em que vai ter as operações de compra, vai ter as ordens, né, de compra e de venda e vai tomar sua decisão em cima daquilo. Eu utilizo análise técnica. Então, eu tenho um gráfico e eu sei o que o gráfico está me mostrando que tem uma probabilidade de acontecer. Então, legal, gostei desse negócio de gráfico. O que eu faço? Vamos estudar análise técnica. Então, a gente vai colocar na ponta do lápis, olha, análise técnica, eu aprendi isso, isso e isso, eu sei o que eu tenho que fazer quando acontecer isso, quando acontecer aquilo. E você vai ter pelo menos um início de como saber onde você vai comprar, onde você vai vender, que ponto que passa a não fazer sentido mais aquela compra ou aquela venda. Porque, assim, a gente pode falar que estamos em um movimento bem pesado ultimamente, né? Então, a gente realmente tem um movimento de queda. Só que no day trade, esse movimento de queda, você consegue fazer sua venda primeiro e sua compra depois. Se você tiver estudado a análise técnica antes, nesse caso, para saber exatamente o ponto em que você vai vender, o ponto em que você vai comprar, qual é o seu objetivo. Então, você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento naquela análise que você vai utilizar, né? Naquela metodologia que você vai utilizar. E uma segunda coisa seria controle de risco, né? Porque, assim, é legal, é bacana, é acessível, só que tem o seu risco, né? A gente não tem nenhum santo graal que vai te dar 100% de acerto. Então, é interessante que você também não arrisque todo o seu capital de uma vez sem ter o conhecimento necessário para isso. Isso é importante frisar também. Legal. E Pan, hoje você tem o seu canal lá no YouTube que você transmite todos os dias, não no YouTube, só no Invest TV. Eu tenho uma dúvida. Quantas pessoas simultaneamente te acompanham fazendo transmissão de mercado todos os dias? Média, 1.700 pessoas. Essa semana bateu um pouquinho mais. Simultaneamente? Mas simultaneamente, isso. Então, 1.700 pessoas estão ali acompanhando, fazendo perguntas, vendo as minhas recomendações. Bastante gente interessada. Legal. Muito bom. Baita número. Parabéns. O Damião Evanda está perguntando quem acha que a Bolsa ainda cai perto dos 65 mil pontos. Na verdade, esse não é o fórum para isso, mas eu vou responder. Quem acha é alguém que está dando um chute qualquer aí. Ninguém sabe para onde a Bolsa vai, se é para cima ou para baixo. Se a gente não consegue identificar o movimento de daqui 5 segundos, né, 10 segundos, que é o que você faz com operações de mini contratos, quem dirá, então, hoje com a Bolsa perto dos 70 mil pontos, se vai para os 65 ou não.
Vamos lá. Seria chutômetro mesmo. Ó, tem o J Kits aqui fazendo uma pergunta interessante. Se existem mini contratos para as ações avulsas na bolsa? Existem, mas a liquidez não é tão boa, tá? Eu nem foco muito nisso, justamente por isso, né? Até eles lançaram um micro S&P, tem alguns outros produtos também da B3, mas que ainda não vingou aqui no Brasil, tá? Então, quando eu falo que não tem liquidez, é que não tem ordem suficiente para que tenha um movimento legal que a gente consiga. Negociação, exatamente. Operar. Isso aí. Tá? Então, os mais líquidos são mini índice e mini dólar mesmo. Beleza, o Diogo Oliveira perguntou aqui, posso continuar comprando IPCA 2035 por mês? Claro que você pode a hora que você quiser. Isso aí é com o chefe. A 13h a gente vai fazer uma live para falar de renda fixa aqui, tá bom, pessoal? Quem quiser entrar, eu mesmo show. botar, eu e o Laio, às 13 horas estaremos falando tudo sobre renda fixa, se ainda vale a pena, se não vale. Acompanhe. Vamos lá, o que mais aqui? O Michael falando, minha corretora predileta. Pô, a gente fica feliz, Michael, obrigado. É a minha também. Ainda bem, viu, Pan? Ainda bem. Olha, o Igor Marcelo Personal faz uma pergunta interessante aqui. Existem quantos tipos de investimentos? A cada dia descubro um novo. Realmente. Tem muitos. Eu acho... Eu não sei quantos tipos de investimento, Pan, mas eu chutaria que a gente tem mais ou menos hoje, não ativos disponíveis no mercado, tá? Mas estratégias ou tipos de investimento a gente deve ter 30, talvez? Daria até para falar mais, né? Se a gente for falar que daria para englobar, inclusive, opções, os tipos de estratégias de opções, muitas, né? Verdade, tem muita coisa. Dá para ir bem longe nessa conta, né? O importante, o mercado tem para todo mundo, né? O importante é que cada um se descubra, entenda o seu perfil operacional, seu perfil de investidor e foque um pouco naquilo ali para ser o caminho certo. Monte sua estratégia nisso, né? É isso aí, não tem caminho certo e errado, né? Isso é sempre importante a gente falar. Tem um caminho que se adequa mais ao seu perfil de investidor. Tá? Eu tenho um perfil um pouco mais agressivo, eu não posso investir no mercado de ações livres por regras de compliance, então eu invisto em fundos de ações. Hoje, basicamente, grande parte da minha carteira de investimento é voltada para o fundo de ações. Tenho certeza que da Pan é totalmente diferente, porque a vida dela é diferente da minha, as características, perfil de investidor, objetivos de vida dela. Enfim, e até apetite para risco, né? Isso vai muito de cada um. Nunca é igual de cada indivíduo, né? Legal. Concordo. Tem muita coisa se Greco está perguntando aqui, day trade é um bom momento? Olha, não... Tirando assim, 2 semanas atrás, que a gente teve uma oscilação muito grande, que estava bem difícil para o day trade, agora está começando a se acalmar e voltou a mais ou menos normal, tá? Ainda é que eu não quero usar termos muito técnicos, mas às vezes fica difícil de explicar sem usar os termos técnicos, né? Mas o risco há 2 semanas atrás estava um pouquinho maior. Agora já está começando a ficar um pouquinho mais normalizado novamente. Então, sim, day trade é bom por isso, né? É aquele momento que assim, você faz a sua operação, você ganha ou você perde. Acabou o dia, acabou sua preocupação. Você não está posicionado. Se sair notícia à noite, você não vai te afetar em nada, porque você simplesmente não tem nada posicionado. Amanhã vai ser um novo dia. O que o gráfico te mostrar, você vai fazer a sua operação, seja de compra, seja de venda, e acabou ali. Então, para mim, day trade é uma ótima saída em qualquer momento. Tá? Inclusive, nesse momento todo de queda, assim, foi complicado? Foi complicado. Mas também teria a possibilidade de você ter ganhado com toda essa queda. Legal. Ferinha Anquina está perguntando onde achamos cursos para entender quais esses tipos de investimento, qual a indicação? Bom, vamos puxar a sardinha para o meu lado, né? Bora! A semana que vem eu quero fazer um curso gratuito. Eu vou fazer um curso gratuito no meu canal do YouTube. Para quem está começando e quer aprender sobre análise técnica e contratos futuros, principalmente mini contratos, e vou gerar a agenda também de cursos para esse ano. Ainda não tenho a data de curso mais aprofundado, mas o gratuito começa a semana que vem. No nosso grupo tem muita gente, né? Muito analista bom, tem várias opções, então você consegue escolher, você consegue identificar, por exemplo, olha, eu quero um curso mais voltado para fundamentos, você vai ter um curso voltado para isso. Eu quero um curso voltado para o day trade, para swing trade, para position.
Então, você consegue, de acordo com o seu perfil operacional, de acordo com aquilo que você está buscando, encontrar conteúdo bom e com preço ok para determinada operação. Legal. A Marisa perguntou, eu não entendo muito sobre investimentos, mas estou tendo interesse em investir. Nesse caso, qual a melhor plataforma para investimento para o iniciante? Olha, depende, né? Plataforma, a gente está falando aqui de plataforma digital de investimentos. É claro que a gente vai puxar a sardinha para o nosso lado aqui, Rico, né? Acesse www.rico.com.vc, lá tem todos os tipos de investimento. Agora, plataformas operacionais para operações de day trade, especialmente mini contratos, a Pan já citou uma aqui. Se você quiser repetir, Pan, fica à vontade, por favor. Tá. A que eu utilizo, que eu mais gosto, é a Rico Trader. Ela é da Nelogica, que é o mesmo do Profit Chart. E ela tem um custo de R$ 9,90 por mês. Ela é bem completa para análise técnica. Você consegue fazer as suas operações no gráfico, que facilita bastante. O tempo que você perde digitando no home broker pela plataforma, um clique você já fez a sua operação. Você já abriu, já comprou, já vendeu a sua operação. Aquele ativo que você está operando, né? E ela chama Rico Trader. Lá no site da Rico, rico.com.vc/plataformas de negociação, você vai ver todas as opções também. Legal. A Bianca Sabrina perguntou assim, só eu estou boiando? Não, com certeza não é só você, né? São 415 pessoas exatamente nesse momento aqui na live. E a gente está apresentando algo que não está no dia a dia de grande parte dos investidores no Brasil. É por isso que a gente está aqui para fazer essa parte educacional, que é super importante, para que vocês conheçam que também existe operações em mini contratos. E aí depois procurar um pouco mais de informação e se aprofundando aos pouquinhos, caso, obviamente, tenha interesse, tá? Então é super importante isso para conhecer, de fato, a existência de novos produtos de investimento, tá? Esse é nosso papel aqui. O Alan Lopes está pedindo para dar aumento para você, pede lá para o seu chefe. Chefinho! Obrigada, Alan. Tamo junto. Vamos lá, vamos ver o que tem mais aqui, que o nosso tempo está terminando. O pessoal apertando de renda fixa. De novo, pessoal, renda fixa, a partir das 13 horas eu estarei junto com o Laio Santos diretamente aqui nesse mesmo canal. O engenheiro Renato Torres, quanto custa o mini contrato? Tem uma promoção de operar 200 na Rico, você não paga taxa. Na verdade, a gente estava explicando agora há pouco que não tem custo, né? Taxa zero para quem quer operar mini contratos na Rico. O que ele está confundindo é o valor da plataforma. Se você operar 200 mini contratos no mês, você não paga nada da plataforma, seja qual plataforma for. É isso aí. Mas o custo mesmo é a margem, que hoje está de R$25, mas como a gente falou também um pouquinho atrás, pode variar de dia para dia, dependendo do risco. Legal. Ele mesmo aqui perguntou se mini contrato poderia ser para longo prazo. O que você acha, Pan? Pode. Como eu falei no começo, a finalidade principal dos mini contratos é de proteção, é de hedge. Então, você quer fazer uma proteção da sua carteira, da sua posição, você pode utilizar os mini contratos também. O que eu faço na sala não é bem isso, né? O que eu faço na sala é mais especulação, é compra e venda no mesmo dia mesmo para day trade, tá? Não é para ficar posicionado nos mini contratos, mas sim, você tem essa opção também. Legal. Opa, tem uma pergunta aqui, eu vou fechar com ela aqui a nossa live, que eu acho uma pergunta sensacional, tá? É uma das melhores que a gente gosta de falar sobre isso. O Gui Almeida falando, tem um estudo da FGV que diz que uma minoria tem sucesso no day trade. Ele não perguntou se é verdade, ele fez uma afirmação. E aí eu também afirmo categoricamente que sim, é uma minoria que tem sucesso no day trade, assim como é uma minoria que tem sucesso para ser profissional de futebol pelas suas características, pelas suas tentativas, por conta do seu treinamento, de todas as suas estratégias, assim como advogados, médicos, comerciantes, enfim. Fazer day trade não pode ser sim para qualquer um, mas isso não quer dizer que você possa entrar de qualquer jeito. Isso requer estratégia, disciplina, conhecimento, estudo. Tudo isso é extremamente importante para você ser qualificado no mundo dos day trades, para você ter sucesso, assim como em todas as outras profissões. Então eu gosto sempre de dizer isso aqui, porque é importante, a gente não quer que qualquer um entre de qualquer forma
nesse mundo. Esse não é o nosso propósito aqui. O nosso propósito é sempre ensinar. Até porque se você entra de qualquer jeito, você vai, perde dinheiro, quebra e sai. Para nós também é muito ruim. Então, não vejo vantagem nenhuma nisso. Então, vai deixar de ser um cliente, né? Exato. A gente diz sempre que isso requer estudo, dedicação, parte psicológica é extremamente importante, fundamentação, enfim, estratégia, tudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso também, por favor, antes da gente finalizar. Tá, eu falo muito isso na sala, sabe, Indec? Fala pra mim, se seu amigo vira pra você e fala assim, olha, compra uma empresa comigo, compra minha empresa, e você não entende nada do assunto. Vamos usar um exemplo de uma empresa de engenharia, e você não sabe nada de engenharia. Você vai colocar seu capital lá sem conhecer nada? Você vai colocar seu dinheiro lá? Só porque ele falou que é fácil, que pode te dar dinheiro? Não, né? Você vai pelo menos estudar o assunto, ver se realmente é interessante. Mini contratos, day trade, galera, é a mesma coisa. Se você acha que você vai ganhar dinheiro fácil sem estudar, sem se preparar, infelizmente, você vai acabar fazendo parte desse percentual do estudo da FGV. Eu não duvido que seja verdade, porque muita gente chega muito despreparada, não sabe nem o que está acontecendo, como funcionam os mini contratos e já entra com todo o capital de uma vez achando que vai ser fácil ganhar dinheiro. Se fosse fácil, galera, todo mundo estava rico, né? Então, assim, é impossível? Não, não é impossível. Mas não é fácil também. Você tem que ter aquele preparo, como o Indec falou, em todas as profissões, né? Você tem que se preparar para isso, você tem que ter o seu mindset para isso, você tem que ter uma estratégia para isso. E aí sim, possivelmente você faz parte dos 5% que dá certo no day trade. É isso aí. Pan, para a gente finalizar, seus canais, @PanSemezato no YouTube e também no Instagram, é isso mesmo? Isso aí, PanSemezato, SEMEZZATO. Se colocar Sala da Pan no YouTube também já vai aparecer. Mas estamos Legal, ao vivo Sala lá da Pan agora, talvez inclusive. seja mais fácil, né? Sala da Pan seja mais fácil, né? E pessoal, também queria fazer um outro convite também. A Pan já participou de alguns podcasts nossos que chama Gamecast. Então vai no Instagram, @GamecastOficial. Tem nas plataformas de streaming, tanto Deezer, Spotify, a gente tem um site também, gamecast.com.br. A gente fala bastante sobre experiências no mundo da renda variável. Quem tiver interesse em entrar para esse mundo da renda variável, saber um pouco mais das experiências de pessoas que vivem esse dia a dia, que estão aprendendo, enfim, fica o convite, @GamecastOficial. Ontem a gente divulgou um novo episódio, está sensacional, incrível, com uma pessoa que está recém chegando, não está recém chegando no mercado, está uns 5 anos no mercado, mas ainda tem, sem dúvida, muito espaço para crescer, adquirindo bastante conhecimento dia a dia, enfim, então fica esse convite para vocês seguirem lá no Instagram, @GamecastOficial. Beleza, Pan? Obrigado. Show. Eu que agradeço pelo convite. Sensacional. Valeu. Até a Obrigada, próxima. galerinha. Estaremos juntos. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.